O planeta Terra possui diversas e lindas paisagens. Praias, desertos, rochas, mares, entre outras paisagens. Mas nem sempre foi assim. A partir do Big Bang, houve uma enorme liberação de energia, o que possibilitou a formação de meteoros a partir da fusão de elementos químicos. Vários elementos químicos formados entraram nessa composição, sendo que os elementos mais densos tenderam a permanecer no centro deste redemoinho gravitacional. Por outro lado, os menos densos, os gases, permaneceram em sua superfície. As temperaturas do núcleo permaneceram bastante elevadas e abaixavam gradualmente nas regiões que se aproximavam da sua superfície. Ainda hoje, os resquícios dessas origens podem ser observados. O núcleo da Terra, por exemplo, é constituído de materiais como o níquel e o ferro. Com o movimento de rotação, tais materiais estão em constante movimento, gerando um campo magnético. A junção de meteoros fez surgir muitos e muitos planetas, entre eles o planeta Terra. Tal acontecimento não dá para ser visto em uma escala de tempo humano, mas sim em uma escala de tempo cronológico, pois estima-se que isso tenha acontecido em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Ainda existem evidências desse acontecimento, como por exemplo, os meteoritos, que continuam a atingir a Terra, mas em proporções bem menores, é claro. Um asteroide gigante colidiu com a Terra. A colisão foi tão forte que diversos detritos foram lançados para o espaço. Muito rapidamente, alguns deles se juntaram e formaram a Lua. Como consequência dessa colisão, houve uma mudança na órbita da Terra, que o afastou do Sol. Surgiu então a Era Glacial, onde todo o planeta foi congelado. Após milhares de anos, com a incidência de luz e o calor do Sol, o gelo derreteu e a Terra deu seu grande arroto. A atmosfera ficou repleta de vapor, porém ainda era insuficiente para formar chuvas. Era muito vapor, tanto que em certo ponto a atmosfera terrestre ficou saturada. Houve então diversas tempestades torrenciais. Com tanta água, formou-se um globo aquático. Isso fez com que a superfície da Terra se esfriasse, formando acima do magma as famosas placas tectônicas. Um supercontinente foi moldado, a Pangeia. Todos os continentes que conhecemos atualmente estavam unidos nesse tempo. Esse enorme continente começou a rachar e pelas fendas as águas passavam, dividindo mais partes, como hoje conhecemos. A colisão de placas tectônicas podem gerar diversos efeitos, até mesmo a formação de um novo ambiente. Podem formar cordilheiras, como as dos Andes e a do Himalaia, e uma outra formação, que são as cavernas. Elas são toda a cavidade natural rochosa com dimensões que permite o acesso dos seres vivos e os animais. Elas se formam quando a água penetra no solo, entrando em contato com as rochas calcárias e as dissolvem, formando os ocos no relevo. Com esse processo se deu o surgimento da maioria dos tipos de caverna. Pelo fato das placas estarem em cima do magma, se movimentam e por causa disso há a abertura e também o fechamento de bacias. Ou seja, em diversos momentos o mar cobriu algumas partes do continente e depois regrediu. A água teve como sua chegada na Terra os asteroides de gelo, que foram responsáveis pela formação dos primeiros oceanos. Com o passar do tempo, foram formando os rios na Terra, com os fenômenos de evaporação, condensação e precipitação. A formação desses rios, sempre desaguando nos oceanos, fez com que fosse possível carregar nutrientes do continente para os oceanos, aumentando desta forma a sua salinização e também a sua concentração de minerais, possibilitando que os primórdios da vida tivessem matéria-prima para se replicar.
A água pode ser encontrada nos espaços naturais a partir dos estados físicos, que são o líquido, distribuídos em oceanos, rios, lagos, lençóis freáticos, bacias hidrográficas e nos seres vivos, o gasoso na atmosfera e o sólido encontrado no granizo, na neve, geada, calotas polares e iceberg.